Você já sentiu que está vivendo um jogo emocional, onde ele dita as regras, mas nunca revela as verdadeiras intenções? Onde ele diz que não quer nada sério, mas continua presente, marcando território, alimentando esperanças e reaparecendo. Quando você finalmente começa a se afastar, isso não é acaso. Isso é um ciclo psíquico profundo, enraizado nos arquétipos que governam o comportamento humano. Carl Jung nos ensinou que tudo aquilo que não é consciente torna-se destino. E talvez seja justamente por não entender esse padrão que você continua presa a ele. Neste vídeo, vamos desvendar o que está por trás desse comportamento ambíguo. E mais importante, como você pode virar o jogo. E não, isso não é sobre manipular ou seduzir. É sobre compreender a dinâmica oculta da psique, assumir o controle da própria narrativa e acessar uma força interior que ele jamais esperava que você tivesse. Se você já cansou de ser a segunda opção no palco da vida dele, então continue comigo até o fim, porque o que você vai descobrir agora pode transformar não apenas essa relação, mas a forma como você se relaciona com qualquer pessoa a partir de hoje. Chegamos ao ponto mais importante de todos, a escolha. Jung afirmava que toda cura começa com uma decisão interna. Você pode continuar nessa relação vazia, se alimentando de esperanças, ou pode escolher algo maior. Você, escolher, não é egoísmo, é autoconsciência. É a compreensão de que só pode amar verdadeiramente quem já aprendeu a se sustentar emocionalmente por dentro. Escolher, você é dizer não que te enfraquece, mesmo que ainda haja desejo. É não responder aquela mensagem. É não aceitar aquele convite que vem sem intenção. É parar de romantizar o caos emocional de alguém que nunca soube o que queria. E, acima de tudo, é ter coragem de permanecer firme quando tudo dentro de você grita para voltar ao conhecido. Essa é a verdadeira alquimia da alma, menos transformar rejeição em autoconhecimento, transformar ausência em clareza, transformar carência em presença. Carl Jung nos lembra que aquilo que aceitamos nos transforma, e aquilo que resistimos persiste ao aceitar que essa pessoa não pode te dar o que você merece. Você abre espaço para o que realmente é seu por merecimento. Então, se ele não quer nada sério, mas continua voltando, é assim que você ganha, saindo do jogo, recolhendo sua energia, voltando para o seu centro e se tornando tão inteira, tão luminosa, que ele não terá mais onde se esconder. E talvez, quando ele perceber o que perdeu, já seja tarde demais. Porque, agora, quem se escolhe é você. Vivemos em uma sociedade que recompensa o desempenho e penaliza a vulnerabilidade. Desde cedo, aprendemos que mostrar cansaço, tristeza ou desmotivação é sinal de fraqueza. É aqui que entra o conceito junguiano da persona menos a máscara que usamos para sermos aceitos socialmente. Essa máscara, no entanto, cobra um preço alto. Ela reprime nossas dores mais autênticas e sussurra-nos um cansaço que não conseguimos nomear. Quanto mais você se afasta de quem realmente é para agradar os outros, mais a sua alma começa a gritar por socorro. Jung nos alertava que o desequilíbrio entre a persona e o verdadeiro self gera angústias profundas. Quando o que mostramos ao mundo não condiz com o que sentimos por dentro, nasce um conflito psíquico que esgota nossas energias, bloqueia nossa espontaneidade e enfraquece a nossa essência. Esse tipo de cansaço não se cura com descanso físico, porque ele é existencial. Ele vem da luta diária para manter uma imagem que não condiz com a alma. Vem de sorrir quando se quer chorar, de dizer sim quando o corpo inteiro grita por um não. E quanto mais tempo mantemos essa farsa, mais perdemos o acesso ao nosso centro vital, aquela fonte de energia que nos conecta com o sentido da vida. Jung dizia que a cura começa quando abandonamos a ilusão de agradar a todos, quando aceitamos nossas imperfeições e damos espaço ao verdadeiro eu para emergir. Essa entrega é um processo doloroso, mas absolutamente libertador. É preciso coragem para deixar cair a máscara, mas somente assim o cansaço dará lugar à autenticidade e a vida voltará a pulsar com sentido. Então, se você sente um peso estranho em sua existência, observe. Você está vivendo a sua verdade ou apenas desempenhando um papel para ser aceito? Esse pode ser o maior alerta da sua alma. Talvez o esgotamento que você sente seja apenas um empurrão da vida, implorando para que você viva de maneira mais real, para
Carl Jung. Todo sofrimento psíquico é um convite à transformação. Não se trata apenas de eliminar o sofrimento, mas de compreender a sua mensagem. O cansaço que te persegue pode não ser um inimigo, mas sim o mensageiro de uma parte esquecida de você que implora para ser ouvida. E essa parte geralmente está ligada à sua individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. A individuação exige que enfrentemos o que foi reprimido, ignorado ou julgado como inaceitável. Ela nos força a olhar para dentro, mesmo quando o que vemos nos assusta. É nesse mergulho interior que começamos a entender que certos cansaços são, na verdade, saudades de nós mesmos. O peso que sentimos pode ser o de uma vida que já não nos pertence mais, de uma versão de nós que precisa morrer para que algo novo possa nascer. Jung dizia que o sofrimento é como a pressão que transforma o carvão em diamante. Sem esse processo, nunca despertamos plenamente. E talvez, nesse exato momento, sua alma esteja exatamente nisso, em processo de lapidação. O cansaço pode ser o atrito que ocorre entre o velho eu que resiste em partir e o novo eu que insiste em nascer, mas para renascer, é preciso abrir mão das certezas, dos papéis impostos, das expectativas externas. É preciso mergulhar no abismo com fé, mesmo sem saber o que há no fundo. Porque, como Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E só o despertar trará sentido a essa existência esgotada. Portanto, honre seus cansaços. Eles não são fraquezas, mas bússolas. Eles estão tentando te mostrar um caminho mais verdadeiro, mais alinhado com sua alma. Ignorá-los é continuar dormindo dentro de uma vida que não é sua, mas escutá-los. Escutá-los é o primeiro passo rumo à libertação. Jung nos ensinou que a cura psíquica é uma alquimia, uma transformação interna que não acontece pela negação do que somos, mas pela integração de todas as nossas partes. O Kansoko da alma não será resolvido com fórmulas prontas ou distrações temporárias. Ele exige aceitação radical de nossas dores, nossos traumas, nossos limites. É no acolhimento que começa a verdadeira transmutação. Muitas pessoas vivem buscando algo fora que as cure, quando na verdade o que mais precisam é de um encontro profundo consigo mesmas. Jung dizia aquilo que você resiste, persiste. Enquanto resistirmos ao nosso vazio, à nossa tristeza, ao nosso cansaço interior, essas sensações continuarão batendo a porta com mais força. A cura começa quando paramos de fugir e escolhemos ficar. A escolha de acolher nosso sofrimento é uma revolução silenciosa. É o momento em que deixamos de lutar contra o que sentimos e começamos a compreender o porquê de estarmos sentindo. Essa compreensão não vem da mente lógica, mas da alma que reconhece os símbolos, os sonhos e os sinais que tentamos ignorar. O cansaço então deixa de ser um peso e passa a ser um chamado. Esse chamado, quando ouvido com atenção, nos conduz ao centro de nós mesmos. Aquilo que Jung chamava de self, o núcleo da psique, o lugar onde todas as partes se encontram em equilíbrio. Lá, não há necessidade de máscaras, nem de desempenhos. Existe apenas o ser, em sua inteireza. E é ali que mora a paz que tanto buscamos fora, mas que sempre esteve dentro. Então, se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para essa jornada de cura. Não fuja mais do que sente. Honre seu cansaço como quem honra um mestre. Talvez ele seja justamente isso. O mestre silencioso que veio te acordar de uma vida que não era sua, para te guiar em direção à vida que sua alma sempre sonhou. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Talvez ainda não consiga explicar esse cansaço profundo, essa exaustão que não se alivia com o sono. Mas agora você sabe, esse peso não é fraqueza, é linguagem. É a maneira como a sua alma encontrou para chamar sua atenção. A alma fala. Ignorar é o mesmo que adoecer devagar. Jung sempre nos ensinou que tudo o que negamos em nós mesmos se volta contra nós como destino. Mas quando acolhemos, transformamos tudo o que falamos aqui, menos a persona, o grito silencioso da alma, a repressão do verdadeiro eu, são partes de um mesmo mapa, o caminho de volta para si. O cansaço não é o fim, mas o início da jornada. O início do chamado para abandonar o personagem e reencontrar o ser. Você não está quebrado, você está em transição. Está atravessando uma ponte entre a vida que foi imposta e a vida que você verdadeiramente deseja viver.
E essa travessia, embora dolorosa, é sagrada. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Portanto, não fuja mais. Permita-se escutar o que você sente sem julgar, sem apressar, sem tentar consertar. Apenas sinta, porque nesse silêncio profundo, onde só existe você com a sua dor, mora uma revelação. Você é mais forte do que pensa, mais sensível do que mostra, e infinitamente mais valioso do que imagina. Seu cansaço não é derrota a menos, é a semente da sua verdade querendo florescer. Por isso, antes de seguir com a sua vida, respire fundo, honre o que sente. Prometa a si mesmo que não vai mais calar sua alma. E lembre-se, o mundo já tem muitas pessoas fingindo estar bem. O que ele precisa é de alguém como você, inteiro, desperto, real. Porque quando você escolhe ser verdadeiro, mesmo cansado, você se torna um farol para outros que ainda vivem na escuridão. E essa luz, mesmo que tênue, já é o começo da cura coletiva. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, é porque ela estava destinada a chegar até aqui. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar também. Curta, comente e se inscreva no canal menos. Mas faça isso não apenas por engajamento, e sim para que essa comunidade de almas, em busca de sentido, cresça e floresça. Juntos, vamos continuar explorando a mente, o coração e a alma, guiados pela sabedoria atemporal de Carl Jung. Aqui, você sempre será ouvido menos mesmo no silêncio. Esse tipo de relação onde ele diz não querer nada sério, mas insiste em manter contato, não é aleatória. Jung nos ensinou que todos nós somos guiados por forças internas inconscientes, que projetam no outro aquilo que ainda não conseguimos integrar em nós mesmos. O homem que insiste em manter você por perto, mesmo sem compromisso, não está apenas se aproveitando da sua presença. Em muitos casos, ele está inconscientemente alimentando o próprio ego com a sua energia psíquica, como uma extensão da sua persona, que se recusa a amadurecer emocionalmente. Mas por que ele te procura? Porque você representa algo que ele ainda não desenvolveu dentro de si, a conexão com o seu próprio feminino interior, aquilo que Jung chamava de anima. O problema é que, enquanto ele não integra essa parte essencial da própria psique, ele vai buscar mulheres que supram isso externamente. Ou seja, ele não quer você. Ele quer a sensação de completude que a sua presença traz. E quando essa sensação começa a desaparecer, ele volta, não porque quer te amar de verdade, mas porque precisa de novo daquela dopamina psíquica que sua energia oferece. Esse jogo psíquico é extremamente desgastante para quem não compreende suas raízes profundas. Você começa a achar que está enlouquecendo. Um dia ele está presente, no outro ele desaparece. Um dia ele diz que sente sua falta, no outro te trata com frieza. Essa montanha-russa emocional não é amor, é sombra. E como dizia Jung, quanto mais ignoramos nossa sombra, mais ela dirige a nossa vida menos, e nós chamamos isso de destino. Se você não entender essa dinâmica, você será sempre marionete da história dele, não protagonista da sua. Porque no fundo, o que está em jogo aqui não é ele. Evoca é a sua necessidade inconsciente de ser validada por alguém emocionalmente indisponível. Talvez como uma repetição da relação com figuras paternas ou padrões antigos que ficaram mal resolvidos na sua psique. E Jung dizia que aquilo que não curamos em nosso passado, buscamos repetir inconscientemente no presente, na esperança de um final diferente. Portanto, antes de se perguntar por que ele continua voltando, pergunte-se: por que você ainda permite? A chave para sair desse ciclo não está em mudar o outro, mas em iluminar as zonas obscuras da sua própria alma. Quando você entende isso, a percepção muda menos, e o jogo acaba, porque agora você enxerga o que antes te aprisionava invisivelmente, Carl. Jung falava sobre arquétipos como estruturas primordiais do inconsciente coletivo. Um dos mais destrutivos para a mulher nesse contexto é o arquétipo da donzela que espera. Ela acredita que, com o tempo, ele vai mudar, que um dia ele vai acordar e perceber que ela era certa. Essa espera não é romântica, é uma prisão emocional. É a repetição de uma narrativa ancestral, onde o valor da mulher depende do olhar do outro. Isso não é amor. Isso é condicionamento arquetípico. A mulher que vive nesse papel acredita que paciência é prova de amor. Mas o que ela não percebe é que, ao esperar, ela abandona a si mesma. Jung dizia que todo abandono externo é reflexo de um autoabandono interno. E isso é doloroso,
porque ela começa a construir toda a identidade dela em torno de alguém que sequer tem coragem de escolher estar. Ela se fragmenta, tentando manter algo que nunca foi inteiro. Esse tipo de mulher se acostuma com migalhas e começa a justificar o injustificável. Ele sumiu, deve estar confuso. Ele só aparece quando quer sexo, mas pelo menos pensa em mim. Ela racionaliza a dor e transforma a ausência em prova de amor. Jung explicava esse processo como uma distorção psíquica, quando o desejo inconsciente de ser amada é maior do que a capacidade de enxergar a realidade. A verdade é que nenhuma mulher foi feita para se contentar com metade, mas para sair desse ciclo, ela precisa reencontrar o arquétipo da mulher inteira, da mulher que não espera menos a mulher que se escolhe. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho da verdadeira cura, começa quando o indivíduo escolhe ser verdadeiro consigo mesmo, ainda que isso custe perder o outro, porque o que se ganha é infinitamente mais precioso, a si mesma. Portanto, se você sente que está se perdendo de si, em nome de alguém que nunca esteve por inteiro, recolha sua energia, traga sua alma de volta para dentro de você e comece a se lembrar da mulher que você era antes de precisar da validação de alguém que sequer sabe o que quer da própria vida. Agora você pode estar se perguntando: como eu viro esse jogo sem cair nos mesmos padrões de manipulação? E a resposta é simples, embora profunda perto do jogo. Quando Jung fala da integração da sombra, ele está dizendo que só temos controle sobre aquilo que temos coragem de encarar. E isso inclui o vazio que essa pessoa preenche em você. Se ele ocupa um espaço, é porque existe um buraco. E você preenche esse buraco com sua própria presença. A dependência acaba. A partir desse momento, ele começa a sentir a diferença, porque ele estava acostumado com a sua entrega emocional, com você dizendo tudo bem, mesmo quando estava tudo era, com você sempre disponível, sempre gentil, sempre tentando entender. Quando você se recolhe, não como forma de punição, mas como forma de cura, ele sente, porque o que o mantinha conectado não era o amor, era o poder sobre a sua energia psíquica. É nesse ponto que o homem começa a se perguntar: o que mudou? E o que mudou foi você. Você deixou de ser espelho e virou sol. Deixou de refletir as carências dele e passou a brilhar com a sua própria luz. Jung dizia que o processo de se tornar quem você é exige que você deixe para trás a versão de si que vivia para os outros. É um processo solitário, mas libertador. Você não precisa dizer nada. O silêncio da mulher que despertou é ensurdecedor. Ele vai perceber que perdeu algo que nunca teve coragem de segurar. E é aí que você ganha, porque ao invés de implorar por amor, você passou a exigir presença. Ao invés de justificar a ausência, você escolheu presença emocional. Não a dele, mas a sua. E nesse momento Sale volta, e ele vai voltar. A diferença será gritante, porque agora não é mais sobre ele querer ou não algo sério. Agora é sobre você querer ou não alguém que não teve coragem de te escolher antes. E isso é liberdade. O que Jung mais temia não era a escuridão, era o desconhecimento dela. Ele dizia que a verdadeira transformação ocorre quando mergulhamos no abismo interior com coragem. E esse tipo de relação onde você vive esperando por migalhas é o reflexo perfeito de uma mulher que ainda não desceu ao próprio inconsciente. Mas quando você decide fazer esse mergulho, algo poderoso acontece, você renasce, o renascimento. Começa quando você para de tentar se encaixar no mundo dele e começa a reconstruir o seu. Quando você para de buscar sinais de interesse nas mensagens esporádicas dele e começa a se reconectar com o que realmente te move. Esse é o retorno ao self, menos ao seu centro psíquico, ao núcleo da sua verdade mais profunda. Jung dizia que este é o momento em que a alma encontra o caminho da totalidade. Essa reconstrução, no entanto, não é glamourosa. Vai doer, vai parecer que você está perdendo algo, mas o que você está perdendo, na verdade, é a ilusão de que ele um dia vai te escolher. A ilusão de que você precisa ser amada para se sentir inteira. Você não precisa, porque você já é. E quanto mais você aceita isso, mais sua energia se expande. E então, a mágica acontece. Homens começam a te enxergar diferente. Não porque você mudou para agradar, mas porque você se tornou inacessível para aquilo que antes te machucava. Sua frequência mudou. Seu olhar mudou. E isso é irresistível para qualquer pessoa que esteja em busca de alguém inteiro. E dizia que nada muda até que a alma esteja pronta. Se você chegou até aqui,
é porque a sua alma está pronta para parar de mendigar amor e começar a escolher presença. Pronta para transformar essa dor em força. Pronta para se tornar o que você sempre foi, mas ainda não havia reconhecido absolutamente poderosa.